Neste slide do curso TJSP 2024, Direito Penal, vamos focar nos artigos 100 a 106 do Código Penal. Este curso é especialmente direcionado para candidatos ao cargo de oficial de justiça e para aqueles que têm interesse em aprofundar seus conhecimentos no direito penal. Esses artigos são essenciais para o entendimento dos processos relacionados à prescrição no direito penal, sendo, portanto, extremamente relevantes para aqueles que estão se preparando para o concurso de oficial de justiça. A importância de dominar este conteúdo é fundamental não só para o exame, mas também para a prática profissional na área penal. Nesta introdução, vamos fornecer uma visão geral sobre o estudo detalhado dos artigos 100 a 106 do Código Penal. Esses artigos são fundamentais para entender a prescrição penal, que é crucial tanto para candidatos ao cargo de oficial de justiça quanto para interessados em direito penal. A compreensão desses artigos é essencial, pois eles têm relevância direta no concurso de oficial de justiça, preparando o candidato para interpretar questões legais com precisão. Vamos aprofundar nesse tema ao longo do curso, destacando a importância de cada artigo. Neste slide, focamos no artigo 100 do Código Penal, que aborda a ação penal. Este artigo é crucial para entender quando a ação penal é classificada como pública ou privada. A citação destacada: nem sempre o crime será perseguido pela interferência direta do Estado, nos lembra que nem todos os crimes necessitam de ação estatal imediata. Como exemplo prático, temos os crimes de ação pública incondicionada, que são processados diretamente pelo Estado, independentemente da vontade das partes envolvidas. Esse conhecimento é vital para aqueles que se preparam para o concurso de oficial de justiça, fornecendo uma base sólida sobre a aplicabilidade e o início de uma ação penal. Neste slide, estamos discutindo o artigo 101, que trata da prescrição antes de transitar em julgado. A prescrição aqui se refere ao fenômeno em que a ação penal se extingue devido à demora excessiva do processo antes mesmo que o julgamento final aconteça. Ou seja, o tempo considerado razoável para que a justiça atue na punição do crime é ultrapassado, fazendo com que a punibilidade do réu seja anulada. Um exemplo clássico seria a ação penal extinta por conta de longos atrasos nos trâmites judiciais. Para facilitar o entendimento e cálculo do prazo de prescrição nos processos penais, existem ferramentas online, como a calculadora de prescrição penal, que auxiliam os operadores do direito a monitorarem essas questões temporais de forma eficiente. Nesta sessão, vamos explorar o artigo 102, que trata da integração e continuação de prazos. O foco aqui é entender como os prazos podem se acumular ao longo de processos penais. Por exemplo, em crimes continuados, é crucial saber como as prescrições se integram. Para facilitar essa compreensão, uma dica valiosa é utilizar diagramas de fluxograma. Eles são ferramentas visuais eficazes que ajudam a organizar os prazos e seus impactos de forma clara e acessível. Assim, você consegue visualizar facilmente o processo de acumulação de prazos, garantindo uma melhor gestão e acompanhamento dos casos. Isso é fundamental para uma avaliação precisa e para evitar surpresas no desenrolar de um processo penal. Nesta sessão, analisamos o artigo 103 do Código de Processo Penal, que trata do prazo para a apresentação de queixa ou representação. O prazo estabelecido é de 6 meses, contados a partir do momento em que a vítima tem conhecimento da autoria do crime. Este prazo é crucial, especialmente em casos de lesão corporal leve, onde o ato de apresentar a queixa pode ser determinante para a continuidade do processo penal. Recomenda-se que a vítima registre imediatamente o conhecimento do fato, para garantir que o prazo seja cumprido corretamente. A compreensão deste artigo ajuda a garantir que os direitos da vítima sejam respeitados e que ela tenha a oportunidade de buscar justiça de forma efetiva dentro do limite temporal previsto pela legislação. Artigo 104. Trata da renúncia ao direito de queixa, um aspecto fundamental na ação penal. Essa renúncia pode influenciar significativamente o andamento do processo, uma vez que, ao abrir mão desse direito, a vítima expressa a intenção de não prosseguir com a queixa. Isso pode ocorrer em situações onde há uma retratação por perdão, onde a vítima decide não mais levar adiante a queixa por motivos pessoais. É importante refletir sobre o impacto que essa decisão pode ter nas relações pessoais, já que envolve sentimentos complexos como perdão e reconciliação.
A análise desses cenários oferece um panorama sobre como o sistema jurídico interage com questões de foro íntimo, tornando a renúncia uma ação com consequências que vão além dos aspectos legais. Artigo 105 discute a retração da representação, e a ideia central deste conceito é a possibilidade do autor da queixa desistir do processo antes que a denúncia seja formalmente apresentada. É um mecanismo usado em certos casos para reconsiderar uma decisão feita impulsivamente, especialmente em situações menos graves, como crimes de ameaça. A citação de Machado de Assis, "mais vale uma consciência tranquila do que uma ação forçada", nos leva a refletir sobre o peso e as consequências das nossas ações. Em muitos casos, perceber que uma decisão foi tomada sem o devido tempo para avaliação pode trazer alívio e tranquilidade quando se opta por retroceder. Um exemplo prático pode ser encontrado em casos de ameaças, onde o ofensor e a vítima chegam a um entendimento ou acordo antes que o processo avance no sistema judicial. Essa possibilidade de retração não só facilita a resolução amigável de conflitos, mas também evita o desgaste emocional e financeiro de um processo judicial prolongado. No slide atual, vamos analisar o artigo 106, que trata do perdão do ofendido. O perdão é um instituto que permite que a vítima renuncie ao prosseguimento do processo, e esse ato tem efeitos e formalidades legais específicas que precisam ser observadas para sua validade. No cenário prático, é importante ressaltar a documentação exigida para a homologação do perdão. Essa documentação é essencial para comprovar que o ato foi realizado de maneira voluntária e formal. Por fim, a técnica de formalização de perdão deve ser feita por escrito. Isso garante clareza e segurança jurídica tanto para o ofensor quanto para o ofendido, proporcionando uma resolução eficaz do conflito. Neste slide de conclusão, revisamos os elementos principais discutidos ao longo do curso, especialmente em relação à ação penal e prescrição. É essencial que você continue a praticar com casos hipotéticos para solidificar seu entendimento dos conceitos abordados. Essa prática ajudará a aplicar o que aprendeu em cenários reais de forma eficaz. Além disso, recomendamos leituras adicionais sobre jurisprudência para expandir ainda mais seu conhecimento e compreensão das nuances do direito penal. Essas atividades complementares são fundamentais para aprofundar sua competência na área e se preparar para situações práticas no campo jurídico. Nesta sessão, apresentamos as referências que servem como base para nosso estudo sobre ação penal e prescrição. Entre as fontes principais está o Código Penal Brasileiro, essencial para compreender o arcabouço legal em torno do direito penal no Brasil. Também recomendamos a consulta a livros doutrinários especializados, que oferecem uma visão aprofundada e crítica sobre o tema. Para complementar seus estudos, uma leitura adicional sugerida é a jurisprudência da VUNESP, que pode ajudar a entender como os tribunais têm aplicado a teoria na prática. Obrigado por assistir ao nosso curso. Esperamos que o conteúdo tenha sido útil e enriquecedor para seus estudos em direito penal. Se você gostou do que viu, por favor, deixe um like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Fique à vontade para compartilhar seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. Sua opinião é muito importante para nós. Não esqueça de se inscrever no canal para ficar atualizado sobre novos conteúdos e compartilhe com amigos e colegas que possam se beneficiar dessas informações. Sua participação é fundamental para o sucesso do nosso aprendizado em conjunto. Pergunta 1. O que define o artigo 100 no Código Penal? Este artigo é fundamental para entendermos a classificação das ações penais em públicas ou privadas. Com essa definição, podemos compreender melhor como o Estado intervém em casos criminais. Avaliar o tipo de ação penal é crucial para determinar os procedimentos legais adequados. A resposta para a pergunta sobre o artigo 100 do Código Penal é que ele determina quando a ação penal será pública ou privada. Esta distinção é crucial, pois determina a forma como o Estado irá intervir em casos de crimes. Em ações penais públicas, cabe ao Estado, geralmente por meio do Ministério Público, iniciar e conduzir o processo contra o acusado. Já nas ações penais privadas, cabe à própria vítima ou a seu representante legal dar início ao processo. Essa diferenciação é vital para entender a dinâmica da justiça criminal e a proteção dos direitos dos indivíduos no sistema jurídico brasileiro.
Pergunta 2 nos leva a analisar o prazo legal determinado no artigo 103 do Código Penal, que é crucial em processos judiciais quando se trata de instaurar queixa ou representação. Compreender esses prazos é vital, principalmente em ações penais de iniciativa privada, pois define o tempo que a vítima tem para exercer seu direito de queixa contra o autor do crime. Esse parâmetro temporal ajuda a assegurar que o processo se inicie em tempo hábil, garantindo a efetividade da justiça e respeitando o direito das partes envolvidas. Nesta slide, vemos a resposta para a pergunta sobre o prazo estabelecido no artigo 103. O prazo para oferecer queixa ou representação é de 6 meses. Esse período começa a contar a partir do momento em que o autor do crime é conhecido pela vítima. Esse prazo é particularmente importante nas ações penais que são de iniciativa privada, pois define o limite temporal para que a vítima possa buscar justiça. Portanto, é fundamental que as vítimas estejam cientes desse prazo para não perderem o seu direito de ação. Nesta pergunta, estamos analisando o efeito do perdão do ofendido, conforme estabelecido no artigo 106. Este artigo foca em como o perdão concedido pela parte ofendida impacta o andamento de uma ação penal. É um ponto importante a ser compreendido, pois influencia diretamente na continuidade ou não de um processo. Convido você a refletir sobre quais seriam as implicações deste perdão no contexto de uma ação penal iniciada a partir de uma queixa. Nesta tela, vamos analisar a resposta para a questão sobre o efeito do perdão do ofendido. Conforme o artigo 106, o perdão dado pela vítima tem um impacto significativo no processo penal, pois leva à extinção da punibilidade do réu. Isso significa que, ao conceder o perdão, a vítima expressa formalmente seu desejo de não continuar com a ação penal, encerrando assim as sanções legais contra o acusado. É importante notar que esse perdão deve ser concedido nos termos da lei para que tenha validade e produza o efeito esperado de encerrar o processo.